Glórias a Deus. Amados e queridos irmãos, aceite a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde que vos saúda seu irmão André Roberto. E é com muita alegria que nós viemos aqui, neste dia, trazer uma palavra aos vossos corações, queridos e amados irmãos. E é uma palavra que ela é tocante em nossos corações. Creio que Deus é poderoso, Ele é benigno, misericordioso. Deus é ótimo. No livro de São Lucas, capítulo de número 15, nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 25. Nós vamos estar lendo aqui para vocês. Que diz assim, versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho eu trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Hoje, em nossos dias, existe uma grande dificuldade de compreensão da parte de muitas pessoas em receber novamente aquele que distanciou-se, aquele que afastou-se, saiu da casa do Senhor e foi para o mundo. Nós vemos aqui este texto que nós lemos, ele está falando de um certo jovem que ele estava na casa do seu pai e ele decidiu pedir a sua parte para o seu pai, porque ele já não queria mais permanecer ali naquela fazenda. Aqui vai dizer no versículo 12: o mais novo disse ao seu pai: quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo
reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. O que nos chama a atenção que o filho mais velho, ele sabia o que havia, como que o irmão dele estava vivendo. Porque ele vai dizer aqui, mas quando volta para casa, este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, o irmão mais velho sabia aonde que estava o irmão mais novo. Sabia o que ele estava fazendo, porque ele diz aqui no versículo 30, enquanto esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele? Como que o irmão sabia que ele estava gastando dinheiro com as prostitutas? Então, há uma questão aqui que eu quero voltar aqui com vocês, que o filho mais velho parecia não amar. Parecia dar uma grande impressão que o filho mais velho não amava o seu irmão. Tanto que ele, vendo que o irmão ia buraco abaixo, ele não se importava com as atitudes ou com o que o irmão estava passando lá fora no mundo. E veja, o que acontece? Quando o irmão mais novo volta para a casa do pai, há uma indagação em relação filho mais velho e pai, ele falando isto, que o irmão mais velho, ele reage com uma ira e recusa a entrar na festa preparada para o filho que havia se perdido e voltou. E esse versículo é muito rico em significado. É um versículo que nós vemos a atitude de muitos irmãos, até mesmo quando alguém que regressa à casa do pai, a alegria não é verdadeira no coração de muitas pessoas. Quando alguém reconcilia com o pai na igreja, nós vemos que a maioria da igreja no final do culto não vai dar um abraço de boa receptividade, de boa recepção, Não vai dar um abraço de recebimento ali, de um acolhimento, dizendo que é bem-vindo. Não, acabou o culto, muitos que conhecem aquela pessoa que regrediu à casa do pai, muitos voltam e vão para casa, viram as costas, não vai abraçar aquele irmão, não vai recebê-lo na casa do Senhor. A alegria não é verdadeira. Hoje, o que me chama muito a atenção também é que a falta de amor que está havendo dentro da casa do Senhor, ela é tão doída, tão dolorida, que este irmão que viu seu irmão indo embora junto, com seu pai, ali, vendo que ele estava indo, pegou a parte dele e estava indo, sumindo à margem lá na frente, o irmão não correu atrás dele para dizer, não, irmão, não vá, fique conosco. Não, ele não correu. Sabe aquele jeito de desprezo, quando a pessoa fala assim, já está indo tarde,
vai logo, porque não foi antes. Aquela outra frase, tomara que nunca mais volte. Sabe o que dá uma impressão hoje no coração de ver a falta de amor no coração dos filhos de Deus, daqueles que são chamados filhos de Deus, de que quando uma pessoa está indo lá, sumindo à margem, indo embora, e no pensamento, dá uma impressão que no pensamento das pessoas eles estão dizendo, vai logo, está indo tarde, por que não foi antes? Tomara que nunca mais volte. É uma impressão, não vou dizer rasa, mas é uma impressão funda que dá nos corações de quem observa e vê o comportamento da igreja hoje. O irmão mais velho representa aquele que sempre estiveram em casa, cumprindo as obrigações, regras, deveres e tradições, mas que não compreendem o coração misericordioso do Pai. Sua ira revela ressentimentos, senso de merecimento e dificuldade em lidar com a graça oferecida a outro. Como, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo aqui muito claro. Quando uma pessoa sai da igreja, hoje, nos nossos dias, quando ela sai da igreja, ela é desprezada. Ela não é mais vista como um irmão. E é tão complicado, isso, porque quando nós paramos para meditar, de que quando a pessoa estava junto entre quatro paredes, dando glória a Deus, levantando a mão, dando glória a Deus ali, cantando hinos, louvores, adorando o nome do Senhor, aquela pessoa, ela era chamada de irmão. O que eu não compreendo, o que eu não entendo, ou seja, eu sei como que é o amor. Eu sei como que é a atitude de amar o seu próximo. Eu sei como que é. O amor, ele perdura para sempre. Caindo ou não, de pé ou não, sempre haverá um amor para com o seu próximo, para com o seu irmão. Aquela pessoa, ela pode sair da igreja, pode cair, mas aquela pessoa que ama de verdade, ela está sempre ali para estender a mão, para socorrer aquele que caiu. Diferentemente, olha, veja aquela parábola daquele homem que foi de Jerusalém para Jericó, ele foi salteado, espancado e deixado caído quase à morte à beira do caminho. E veja que quando há pessoas que quando passa e vê uma pessoa caída, ela não para socorrer, para estender a mão. Veja a diferença do levita e do fariseu, do sacerdote que passava ali, e veja a diferença para o samaritano, que passando ali, vendo aquele homem, ele agiu de piedade, de misericórdia, e estendeu a mão, curando aquele homem, passando o azeite, dando-lhe vinho para aquele homem, para aquecê-lo, e colocando ele, abardando ele na jumenta. A Bíblia vai dizer que ele levou até uma estalagem, e prestou socorro àquela vida e disse para aquele homem daquele estabelecimento: cuidai dele, enquanto que eu vá resolver negócios, e quando eu voltar, aquilo que você gastar aqui, eu vou deixar aqui pago. Se passar deste valor, eu pagarei o restante.
A que nível está o nosso amor? Amor enquanto você está sendo abraçado pelo irmão que está ao teu lado na igreja? Mas saindo ele da igreja, o amor ali se rompe? Não há mais amor? É deixado para trás? É triste, é triste. Eu sei porque já aconteceu comigo de passarem por uma pessoa afastada do caminho do Senhor, parada, né? Eu não tenho o hábito de falar desviada, mas é afastada, né? Saiu, afastou-se, como saiu esse aqui. Esse jovem, ele saiu, distanciou, se afastou da casa do pai dele. E acontecer de querer endurecer o coração e não saudar aquela pessoa. Então este homem, ele não se alegra. Alguns não se alegram, como que eu venho dizendo aqui desde o começo, pessoas que reconciliam com Deus na igreja e no final do culto, as pessoas não vão lá dar um abraço de receptividade, né? de aconchego nele, de boas-vindas ao irmão dele. Não, antes vai fazer conforme este fez, vai criticar, né? Ele não se alegra com o arrependimento do irmão, mas se sente injustiçado, mostrando que sua relação com o pai era mais baseada em obrigação do que em amor. Ao recusar-se a entrar na festa, ele se exclui voluntariamente da alegria do regresso daquele filho, assim como o filho mais novo havia se afastado fisicamente antes. Amados, é uma tristeza muito grande. Ainda que nos céus diz que a alegria, os anjos fazem festa no céu quando um filho regressa à casa do pai. Muitos hoje, infelizmente, se entristece. Por quê? Porque não se contentam, não se alegram em ver Deus agir com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor. Não. Antes eles ficam indagando, olha, este saiu. Deus, quando uma pessoa regressa para a casa do Senhor, dependendo o estado aonde que ele estava na presença do Senhor, eu vou fazer aqui uma comparação como que uma vela. Você acende uma vela num dia à noite, acabou a energia, você acende uma vela, mas você vai dormir, você apaga a vela. Quando você vai ver ela no outro dia, ela está ali, não está acesa, mas ela está no mesmo grau, no mesmo tamanho. E quando acende aquela vela, ela continua a queimar no mesmo patamar. E o que muitas pessoas invejam, em muitos momentos, é que quando aquela pessoa ela regressa restaurada na posição em que ela estava. Veja que o pai aqui manda colocar sandálias, manda colocar vestes e manda colocar um anel de honra no dedo, na mão do seu filho. E o filho fica indignado daquilo, como que ele pode voltar com aquelas mesmas honras, né? Calçado nos pés, vestimentas novas e anel de honra. Como pode isso? E o que hoje acontece é isto hoje. Muitas pessoas não admitem que quando Deus restaura a vida de um servo seu que está parado, e ele volta renovado, com forças e vigor, pregando a palavra de Deus com muita ousadia, com muita autoridade,
muitos não aceitam, né? E que Jesus vê? Jesus usa essa figura para confrontar especialmente os fariseus e escribas, que criticam o fato de que ele acolher pecadores. O irmão mais velho simboliza a religiosidade. E é o que acontece na vida de muitas pessoas. Isto mesmo, a religiosidade. Como que eu posso dizer? A religiosidade, como se fossem os fariseus, seguindo regras e comportamentos, não que deva ser quebrado as regras da palavra de Deus, não, mas deva ser seguido com amor, entendendo que o Senhor, na restauração de um filho seu perdido, nós devemos de aprovar, porque se é a vontade de Deus, o que nós, como vasos de barro, temos que lutar contra aquilo que Deus está fazendo na sua casa? E sem compaixão, que conhece lei, mas não reflete o caráter gracioso de Deus. E é o que acontece quando a pessoa ela passa a ser religiosa e não cristã, não uma seguidora de Jesus Cristo, não está nos caminhos, mas ela é quem faz os caminhos, porque ela é quem edita as regras, ela é quem deve decidir o que está certo e o que está errado, e Deus não aprova isto. Não. Deus não aprova isto, muito pelo contrário. Nós temos a graça que Deus derramou em nossas vidas, é uma graça que deve ser usada também para com as pessoas que estão nessas condições. Assim como usou o samaritano, ele usou de graça, de misericórdia, de compaixão, ele foi pacífico, né? Com aquele homem que estava caído à beira da estrada e o socorreu. E o que nós aprendemos aqui? Estar na casa do Pai não garante ter o coração do Pai. Olha só que coisa impressionante, né? Não garante. Porque a partir do momento que nós agimos, né, contra as coisas que Deus está fazendo, porque se Deus está salvando uma pessoa que estava afastada dos caminhos do Senhor, sofrendo lá no mundo, ainda que ele tenha gasto tudo que ele tinha com as meretrizes, com as prostitutas, com jogos, com drogas, com bebida, com outras coisas mais, mas nós temos que ter um coração igual ao coração do Pai, para perdoar e ser receptivo a estas pessoas que caíram por uma causa ou por outra, caíram, mas nós temos que estender as mãos a estas pessoas, assim como o Pai o faz. A verdadeira obediência nasce do amor. Não. Deus ele não quer religiosidade, não. Deus ele quer que você tenha o amor dentro do seu coração. O amor ele expande a visão que as pessoas têm. Já a religiosidade, ela faz isso aqui. Sabe aquele instrumento que colocam no rosto do cavalo para que ele olhe somente para a frente e não olhe para os seus lados para ver o irmão que está precisando da ajuda? O que Deus quer que você tenha é a obediência que nasce do amor e se expressa em misericórdia e alegria pela restauração do outro irmão. Que coisa linda e maravilhosa é quando nós voltamos no amor, na misericórdia, na compaixão para com o nosso próximo. Por isso, meu querido irmão,
A mensagem que eu quero falar para você aqui hoje, neste momento, ame, busque o amor. A Bíblia, a palavra de Deus, ela vai nos dizer que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus com todas as suas forças, de todo o seu coração, e amarás o teu próximo. Nós não podemos dizer que somos servos de Deus se a primeira coisa, o primeiro mandamento não agir em nossos corações, não estiver em nós. Porque Deus é amor. E importa que nós também sejamos seguidores dele, sendo amor. Amar o nosso próximo, amar a Deus até o fim. No capítulo 11, versículo 12, ou vice-versa, no livro de Apocalipse, eu não me lembro direito, que ali há uma passagem que diz que amaram a Deus até a morte. E assim temos que fazer, amados e queridos irmãos. Amar o nosso próximo até a morte. Porque se nós dissermos que amamos a Deus, mas odiamos ou não amamos o nosso próximo, estamos mentindo. Ame o teu próximo, porque o amor ao próximo reflete a Deus. Você não pode amar a Deus se primeiramente você não amar ao seu irmão que está do seu lado. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que esteve comigo até aqui, até agora. Que Deus possa abençoar, que Deus possa preencher esta parte no seu coração, para que você possa fazer a vontade de Deus. Deus abençoe, meu querido irmão. Não esqueça de nos seguir por este canal. Não esqueça de deixar a sua like, se inscrever. Ajude-nos, em nome do Senhor Jesus, a fortalecer este canal, para que possamos prosseguir por aqui com todos vocês. Se inscreva hoje, se inscreva agora. Deixa a sua like aí e faça aí, realize seu comentário, se assim for do seu coração, realizar um comentário por este canal. Que Deus te abençoe. Quem se despede de vocês é o seu irmão em Cristo, irmão André Roberto.